Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal. Se gostar do vídeo, dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, que são recomendações de títulos de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento de renda fixa, imobiliário, ações e multimercado. O Invista em Ações, que são recomendações de ações para montagem de carteira de longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, para quem quer montar carteira diversificada de investimentos. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, né, Day Trade, Swing Trade, Position Trade, que traz com ele também o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Deixo também aqui a parte dos relatórios grátis. Todos os meses a gente traz um relatório gratuito de recomendação com abordagem fundamentalista. Para baixar qualquer um deles é só colocar o nome e o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal. E colocando o telefone, nós convidaremos vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. Para se inscrever na lista do Whats é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que a lista não é grupo, então vocês podem e devem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar o e-mail e o nosso telefone aqui embaixo. Às vezes, pessoal, a gente convida vocês para a lista do Whats e o pessoal às vezes esquece de salvar o nosso número na agenda do telefone de vocês, tá? Então, se por acaso vocês não estão recebendo, por favor, refaçam o passo a passo, mas verifiquem se o nosso número está salvo na agenda no telefone de vocês. Então, hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de fundos imobiliários. E eu tinha ficado também de fazer do Santander Agências, que o pessoal já tinha me pedido. Eu vou falar nos próximos, daí a gente muda, não fala mais desses de agência. Eu acho que já tá bom, né? Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu só abrir a apresentação aqui. Vamos lá. Então vamos lá. O fundo, né, pessoal, ele tem por objetivo investir em agências bancárias, né, que foram exclusivamente compradas e locadas para o Banco Santander, né? Esse fundo fez duas emissões. Uma emissão foi em dezembro de 2012, onde ele captou em torno de 400 milhões de reais e adquiriu 21 agências. E a segunda emissão foi logo após, né, em junho de 2013, onde ele captou mais 161 milhões e adquiriu mais 7 agências, né? Então hoje no total são 28 agências, né, com os contratos começando a vencer a partir de dezembro de 2022. A gestora administradora Rio Bravo Investimentos, e tem um site lá da Rio Bravo, tem uma área destinada para o Santander Agências, tá? É só entrar no site da gestora. Então o foco de atuação, agências bancárias, né? Diferente daquele vídeo que a gente viu do BBPO, que tinha outros prédios administrativos, cofres, enfim, aqui são só agências bancárias. Público-alvo investidores no geral, né? Não precisa ser investidor qualificado para comprar cotas do fundo. Código de negociação SAG 11. O PVPA dele 1,37 vezes, né? Da mesma forma que a gente viu no fundo do Banco do Brasil, tem um descolamento aqui em relação do valor do patrimônio com o valor da cota de mercado, né? Ele negocia 37% acima do valor patrimonial. Hoje tem um valor de mercado aí na casa dos 698 milhões de reais. Taxa de administração 0,25% ao ano, justa, né? Número de cotistas 9 mil e tem participação de 1,8% no IFIX. Esse aqui é o portfólio do fundo hoje, 97% são os imóveis que estão alugados por Santander. Hoje 3% aí está em renda fixa. Ele tem mais ou menos uma reserva de caixa. O caixa dele é baixo e tem mais uma reserva de mais ou menos uns 5 milhões de reais. Aqui nós temos a participação da receita financeira em relação ao total, né? São Paulo 32%, Rio de Janeiro 17%, Jundiaí 9%, Belo Horizonte 8,5%, Fortaleza 6,3% e assim por diante até Recife aqui com 2,2%, lembrando, né, que são 28 agências no total. Esse aqui é um dos principais imóveis que fica na Avenida Liberdade em São Paulo. Esse fundo representa em torno aí de 5% da receita e teve o contrato alongado, a gente vai falar um pouquinho a respeito. E também nós temos esse aqui que fica na Rua Barão de Jundiaí, em Jundiaí,
que é a maior receita do fundo, representa quase 10%, lembrando que ele é mais pulverizado, né? Ele não tem uma concentração muito grande. Acho que o menor fundo é na casa de 2 a 3% de participação, e esse aqui é o maior, quase 10%, mas está mais diversificado, lembrando que são 28 agências apenas o fundo, né? Então, novidades, pessoal, em relação aos últimos meses, né? Em janeiro, os aluguéis foram reajustados com base no IGPM de 7,55%. Lembrando que o IGPM vem bem forte, né? Esse ano, por enquanto, o IGPM acumulado está em 2,16% e nos últimos 12 meses 8,27%. E o fundo informou também que o contrato da Agência Liberdade foi alongado por mais 7 anos, tendo seu término renovado para dezembro de 2029, e a partir de 2023 o contrato passará a ser típico, né? Que normalmente é o que acontece, tem um contrato atípico e depois ele vira um contrato típico. Tá? Em relação a proventos, o último rendimento vai ser pago agora no dia 15/4, R$ 1,02. Esse rendimento significa um yield de 0,73%, comparando o preço atual com o último yield, né? E o yield médio dos últimos 12 meses foi de 9,13%. Aqui nós temos, né, pessoal, o gráfico mostrando como se movimentou as cotas do fundo em relação ao CDI e o IFIX, desde o dia 9/1/2013, né, do início das negociações. O fundo está com uma alta aí acumulada de 107%, o CDI 83% e o IFIX 55,96%, retornando o fundo então quase o dobro do IFIX. E obviamente, né, pessoal, como não deixa de ser, da mesma forma que a gente viu no caso do BBPO, o fundo tem uma série de desafios, né? Inclusive a gestora sempre coloca essa mensagem lá no informativo mensal, né? Essa gestora também gostaria de explicitar que possui ciência sobre a preocupação dos cotistas sobre desbancarização no Brasil e reitera que esse assunto está sendo tratado internamente através de estudos e possibilidades futuras. Qualquer novidade nesse sentido será comunicada através de novos relatórios ou fato relevante, né? Então, sim, o fundo não vai deixar para a última hora, óbvio, né? O Santander é uma empresa gigante, né? Ele não está preocupado lá com o Thiago, o cotista do fundo, né? Ele vai deixar até o máximo de tempo possível. E óbvio que quanto mais próximo a gente chega aí de 2022, quanto mais incertezas tiver, mais volatilidade a gente pode ter na cota, né? Lembrando que no final do contrato o fundo vai definir os imóveis que ele quer ficar ou não, né? Ele pode até antecipar alguma coisa? Pode, como ele fez no caso dessa agência da Liberdade, ou até vir a mercado e dizer aquelas agências que ele não tem interesse em ficar também, né? Tem a possibilidade de renovação dos contratos. Com certeza, né, pessoal, no caso de renovação dos contratos, mudando do contrato atípico para o típico, sendo que esses contratos aqui foram negociados em outra época, que o mercado era muito mais pujante, a gente com certeza vai ter o reajuste dos aluguéis para baixo, tá? Aí para a gente ter uma ideia de quanto para baixo seria, né? Aí teria que pegar o preço, teria que pegar a localização de cada um dos imóveis e ver mais ou menos ali quanto que está sendo negociado os aluguéis naquelas áreas, né? Para a gente ter uma ideia, né? Além disso, como eu comentei, os contratos vão deixar de ser atípicos para típicos. E normalmente, pessoal, esses contratos típicos aí, quando o banco aluga uma agência, eles são de 5 até 7 anos, normalmente, a duração desses contratos. Lembrando também que hoje, contratualmente, não teria como o banco vender mais agências, né, para o fundo, nem o fundo alugar esses imóveis para outros inquilinos que não sejam o Banco Santander. Mas, obviamente, né, mais fácil... a Rio Bravo fez um movimento parecido com a Caixa, né, com o AGCX, né, com agências da Caixa, de mudar a estratégia do fundo. Tem uma possibilidade também, mas isso tem que ser feita uma alteração no contrato, uma alteração via Assembleia também, tá? Tem que ter maioria qualificada, tá? Mas é possível sim mudar a estratégia do fundo, assim como também, como eu comentei, o fundo tem a possibilidade de vender esses imóveis,
Lembrando que esses imóveis aí, todos eles são bem localizados, tá? São imóveis muito bem localizados e até quando a gente compara com o BBPO, por exemplo, ele é um fundo bem mais redondinho. Então, isso que eu queria passar, pessoal, a respeito do Santander Agências, né? Hoje é um fundo que a gente chama reloginho, né? Não tem vacância, tem um bom locatário, que é o Santander, né? Tem essa questão do reajuste dos aluguéis pelo IGPM, né? O IGPM veio mais gordo, acabou sendo positivo, tá? Mas tem essa questão desses desafios aqui. Quanto mais próximo a gente chega para 2022, né, 2023, mais as incertezas aumentam, tá? Hoje a gente não tem nenhuma recomendação de novas compras para o Santander Agências, mas por outro lado também, né, não precisa ter, como diria meu avô, sangria desatada aí para sair vendendo as cotas a qualquer preço, tá? Até porque ainda tem esse tempo para a gente ter uma ideia do que pode acontecer, mas obviamente a gente imagina da mesma forma do Banco do Brasil Progressivo, a partir do ano que vem, a partir de 2020, no meio do ano que vem, para o final do ano que vem, a gente já deva ter uma ideia melhor, né, do que pode acontecer com os rumos desse fundo aqui ao longo do tempo. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida aí a gente está à disposição. Não esqueçam de se inscrever no canal, baixar o nosso material, de se inscrever na nossa lista do WhatsApp também. Um abraço a todos e até mais.